porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se cheguem. Então quer dizer o quê? Que os bens futuros, segundo a lei, é o corpo espiritual que a pessoa vai receber lá na glória. E ele está falando que o corpo aqui, do que ela está na Terra, por mais que ela faça um monte de coisa segundo esse corpo, ela não consegue chegar à perfeição. Isso porque também falta entendimento, né? A pessoa fazer um sacrifício com esse corpo não faz diferença pro eterno se ela não está fazendo isso com o entendimento. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificando uma vez os ministrantes, nunca mais teria consciência do pecado. Quer dizer o que, de novo, né? Que se a obra que ele praticasse através dos cinco sentidos realmente purificasse ele de alguma coisa, ninguém teria mais a consciência do pecado. Quer dizer o quê? Não teria mais Satanás na consciência do homem falando alguma coisa ali para que ele cometesse algum erro. Não viria mais desejos, vontades, sentimentos e nem pensamentos contrário à palavra do Eterno. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então ele está falando o quê? Que nesses sacrifícios todo dia é lembrado o homem do pecado. Como assim? No Velho Testamento existia lá a forma de sacrifício. A cada ano existia o sumo sacerdote, que ia no Santo dos Santos, e ele fazia tanto sacrifício pelo pecado de si mesmo como do povo. E isso era uma comemoração, uma data lembrativa do homem com o pecado. Só isso. Então, quando chegasse no futuro prometido, que no caso é a salvação, ninguém mais lá precisa pagar por pecado nenhum, e tecnicamente essa memória de pecado já não existe mais. Isso porque através dessas datas comemorativas a pessoa se lembra do passado. É só você ver esse negócio aí da consciência negra, né? Se realmente isso do racismo tivesse acabado, não existiria um dia do negro. E existe esse dia porque eles querem lembrar que esse fato já aconteceu no passado. Então eles ficam revivendo a memória. Se realmente tivesse acabado, não teria esse estado, mas não teria nem essa comemoração. Isso também entra na liberdade aí do Brasil, como dizem, né? Mas isso daí você vê como é o memorial. Ano Novo, Natal, todas essas coisas são ensinadas de pai para as filhas. E isso entra no que as escrituras dizem. Vocês aprenderam com o pai de vocês, que no caso o pai de vocês é Satanás. E isso também entra dentro da congregação. A congregação ensina dia após dia que o homem é o quê? Realmente isso que você está pensando. E eles não ensinam a pessoa a perder esse dia. Eles guardam cada vez mais ainda esse memorial, onde o homem é condenado, o homem é isso, o homem é aquilo, 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 aquilo. E a pessoa ela não esquece disso, ela vive isso. Isso porque aquilo que ela aprendeu não foi com o Eterno, mas foi com quem? Satanás. Por isso que o Satanás é o pai deles. Então aqui que está falando. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. A cada ano que passa, a pessoa ela está comemorando, está revivendo, está trazendo um memorial, está ensinando, está passando de geração a geração aquele conhecimento, que no caso é o pecado. Se o pecado já terminou, se o pecado já foi pago, por que do nada você está falando de pecado? Então você está vendo que você está fazendo um sacrifício ao pecado, está trazendo à memória o pecado. E adivinha? Foi por isso que você ficou. Isso não é admirável para ninguém. Isso daqui é uma história tão velha que cansa ficar falando uma coisa que deveria ser óbvia para todo mundo. Mas por que será que ninguém entende o mais óbvio? Adivinha de novo. Ah, é isso mesmo, porque ninguém lê as escrituras. Já imaginou se você tivesse parado para ler com integridade, tivesse parado para ler com verdade e não quisesse parar para ler para ensinar fulano ali na esquina, mas parasse para ler para você mesmo? Você teria entendido tudo isso que é falado aqui? E detalhe, você mesmo entenderia através do Eterno com mais eficiência do que está sendo falado aqui. Mas por que não entendeu? Aí volta de novo aquela frase, porque não lia. Mas agora vai ser diferente. Se você tiver umas escrituras aí na tua casa, já pode abrir e começar a ler junto. Ou pode até já ir lendo aí, na hora que for dormir já coloca para ouvir, faz alguma coisa. Quebra esse tabu na sua vida. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então quer dizer o quê? É impossível que o entendimento de um touro, que o entendimento de um bode possa tirar o pecado do homem. Como assim? O touro, você vê que é um animal muito forte, grande, né? Que está sempre na posição à frente do homem para trabalhar em alguma coisa. E o bode, por natureza, você vê que já é de Satanás. Então você já vê que esses dois entendimentos que está sendo trazido não é bom. Isso por quê? Porque Satanás ensinou o touro, que é o homem, a ficar sempre na frente de Satanás ali, trabalhando para Satanás na terra para deixar só o lucro para Satanás. E o próprio bode aqui
não precisa nem ser referido nada, você já sabe que bode não é do Eterno. Então você está vendo aí os entendimentos ocultos que Satanás sempre passou dentro da congregação, escola, faculdades, curso, maçonaria sim, Mormon, que é um culto satânico também. Adventista nem sequer fala nada, né? Os caras são totalmente malucos. Os caras seguem uma mulher. Precisa falar mais alguma coisa? Por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes. Então tá falando aqui. Quando entrou no mundo, quem entrou no mundo? Yahushua. Quando Yahushua entrou no mundo, o Eterno não quis sacrifício nem oferta, mas corpo preparastes. Quer dizer o quê? Yahushua não veio nesse mundo aqui para bater panela lá no templo e falar um monte de coisa e depois ele morria para debaixo da terra e acabou. Ele veio porque o Eterno preparou um corpo, preparou uma missão para ele. Se o Eterno precisasse de mais um profeta, ele teria mandado outra pessoa, não seu próprio filho. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então ele está falando o quê? O Eterno não se agrada de jejum nem de oração para uma pessoa que continua no mesmo pecado. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. Ou seja, desde Adão e Eva até os tempos de hoje, tudo foi referido a Yahushua. No Velho Testamento de novo, né? O Eterno tinha falado que ele mandaria a salvação dele. Falou isso para Moisés, falou isso para Adão e Eva, falou isso para Noé, falou isso para Sete, falou isso para Moisés, falou isso para Abraão, para Isaac, Jacó. Falou isso para os 12 patriarcas. Falou isso aí para todas as gerações até chegar a Yahushua. No princípio de tudo está falando de Yahushua. Para fazer, ó Eterno, a tua vontade. Então você vê que Yahushua ele não veio aqui para bater panela, não veio para bater conversa. Ele não foi fazer um sacrifício ali de bode, de touro, não veio fazer nada disso. Ele veio para fazer a vontade do Eterno, segundo a palavra que o Eterno mesmo disse que faria. Que ele jurou sobre si mesmo porque ele tem poder de cumprir aquilo que ele disse. Mas por que você não entendia isso? Bom, aí você já sabe a resposta. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a carne, ou melhor dizendo, segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Eterno, a tua vontade. Tire o primeiro para estabelecer o segundo. Então agora entra com você. Tira a aliança velha para estabelecer a nova, que é Yahushua. Lembra das tábuas que foram faladas? Se não se lembra, é só você assistir o vídeo anterior, se é que os vídeos não estão juntos, e vai procurar e entender, que não é uma coisa difícil, né? Você tem raciocínio? Tenho, então vamos pôr em prática. Começa a matutar aí. Tem uma caderneta? Tem um celular? Tem algum lugar para você anotar as coisas? Começa a anotar. Vamos parar de ser preguiçoso. Lembre-se que a sua preguiça te fez ficar. Aí você está fazendo de novo as mesmas coisas? Quando você ia na congregação, o que você fazia? Você ficava com cara de peixe morto lá ouvindo o cara falar, depois batia a palma porque eu via outras pessoas bater palma? Dessa vez não. Dessa vez você vai se levantar dessa cadeira, vai pegar uma caderneta, vai pegar alguma coisa e vai começar a anotar. Para de ser preguiçoso e começa a memorizar as coisas que você já aprendeu. Porque aí você não memoriza, você confia em si mesmo, aí você vai dar vida e você recai no lago de fogo. Por acaso alguém vai sofrer com a sua perda? Só você. Se você não tá com pânico até agora, não tá tendo temor do Eterno até agora para fazer o mínimo, o que você tá esperando? Que a salvação vai cair do nada, vai aparecer um anjo ali, vai tocar na sua testa, somente vai iluminar com uma força tão poderosa que tua alma vai arrebatar daqui. Em que mundo você vive? Aqui não é cartoon, aqui não é desenho. Você não é protagonista dessa história, porque se você fosse tudo daria certo. Assistiu demais anime. Você é personagem figurante, olha lá. Cuidado pra você não ser apagado, viu? Se você se acha aí que é poderoso pra alguma coisa. Vamos trabalhar que quem não trabalha não recebe. O próprio Paulo disse. Aquele que não trabalhe, que não coma. Aquele que não trabalhar, que não seja salvo. Foi pegar a caderneta, não foi? Vai lá pegar. Não tem? Cadê o bloco de notas? Cadê o celular para anotar alguma coisa? Quem tá aí com você nessa casa? Não pode assistir vocês dois no mesmo celular e o outro celular ficar para anotar as coisas? E aí? Não adianta reclamar não. Por acaso reclamar fez alguma diferença? Reclamar te fez ficar. Se você tivesse reclamado com atitude, tinha sido diferente. Sabia que estava com pecado, por que que não fez nada? Ai, era muito difícil. Muito difícil para você. E Yahushua conseguiu, por que que você não consegue? Ai, porque Yahushua era Deus. Isso daí é mentira. Você tá vendo aquela escritura chamando Yahushua de Deus? Ah, é, né? Era porque você não lia. Tá vendo o que dá quando você só confia na palavra do homem e você não confia na palavra do Eterno? Você sempre se perde. E aí, foi pegar a caderneta? Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Yahushua Hamashias, feita uma vez. Não tá vendo? Feita uma vez só.
E Yahushua precisou obedecer uma vez só para ser salvo. Será que se você obedecer uma vez só, você também não pode ser salvo? Quem sabe você pegar essa caderneta também não seja um modo do Eterno estar te testando? Até nisso não tá obedecendo? Tem certeza que não tem na sua casa? Você foi procurar? Não tinha uma agendinha? Não tinha uma caneta? Não dá pra se escrever na parede? Bom, aí você tá vendo que tá sendo obrigado a falar o mais óbvio para ver se a pessoa faz alguma coisa. A pessoa não tem papel em casa, mas tem caneta. Aí ela consegue escrever em algum lugar. Tem uma mesa, tem um pano de mesa aí. E nem isso escreve. Tem sua própria mão para escrever. Não, não vou fazer isso. Olha o nível da preguiça da pessoa. Tá sendo obrigado a mandar na pessoa o que ela precisaria fazer, coisa que ela deveria estar raciocinando sozinha. Eu, hein? Assim todo o sacerdote aparece cada ano, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Então tá vendo? Cada ano o sacerdote aparecia muitas vezes para oferecer sacrifícios perante o povo que nunca poderia ser retirado. Só foi retirado agora por causa de quem? Yahushua. E por que que você vivia lendo as escrituras, vivia indo nas congregações, até estudava, fazia teologia, orava, jejuava, ia fazer caridade e fazia tantos sacrifícios e ainda continuava no mesmo pecado? Bom, eu não vou responder porque você já deve saber a resposta. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra do Eterno. Ou seja, o Eterno precisou fazer uma obra, precisou obedecer em uma coisa só, e agora ele está assentado eternamente na destra do Pai. E além disso, Yahushua ele passou todos os seus dotes para o homem. Então o que você precisa fazer? Obedecer uma única vez para que você seja salvo. E no caso, obedecer essa única vez é você obedecer até a sua morte. E depois acabou. Você não vai precisar obedecer mais nada. No céu não existe condenação. Você vai lá obedecer porque você quer. Você morreu por qual motivo? Não foi para sair do lago de fogo. Você morreu porque você queria obedecer. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de teus pés. Ou seja, daqui em diante o Eterno está esperando que aquilo que ele fez pelo homem, o homem venha retribuir de igual maneira. O Eterno já colocou o seu inimigo debaixo de seus pés, que no caso é Satanás e sua própria carne. Mas por que que Satanás e sua carne te dominava? Porque estava te faltando conhecimento, estava te faltando entendimento. Por acaso você lê os originais, te trouxe alguma coisa? Não. Você tem um monte de apócrifo aí dentro de você, fez alguma diferença? Continuava na mesma vida velha. Por isso que Paulo fala que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Quer dizer o quê? O conhecimento deixa a pessoa pesada, burra, mas o amor, que é a obediência, edifica ela com a experiência para a salvação. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quer dizer o quê? Que pelo sacrifício ou pela obediência, uma vez só aperfeiçoou a obediência de todos aqueles que permaneceriam com a mesma mentalidade de Yahushua. Tudo aquilo que Yahushua fez, você também consegue fazer. Aquilo que Yahushua tinha poder para falar, vocês também têm. E aquela oblação que Yahushua fez, que no caso foi tirar o pecado, vocês também conseguem fazer igual. Também o Espírito Santo, lembrando que Espírito significa entendimento, entendimento santo, nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escrevereis em seus entendimento. E acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então tá vendo que o Eterno ele fez uma profecia. Mas por que que essa profecia não se cumpriu? Por acaso a palavra do Eterno não tem poder para isso? É claro que tem. Mas o que acontece? Por que que não se cumpriu? Porque o Eterno tem certas profecias que ele não obriga ao homem a se cumprir. Porque tem as profecias de bênção e as de maldição. Se a de bênção não se cumpre, a de maldição se cumpre. E se a maldição não se cumpre, a de bênção se cumpre. Aqui você entende por que que as palavras não foram escritas dentro de você. Porque você não estava dentro da palavra de bênção, mas você estava dentro da palavra de maldição. E por isso ficou no arrebatamento. E agora entra. Tem a palavra de bênção que está sendo referida nesse canal. E tem a palavra de maldição, que é o que você se encontra lá fora. Qual dos dois você vai escolher? Com certeza que você vai escolher a de bênção, né? Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Quer dizer o quê? Aonde há obediência destes, não há mais interferência do pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Yahushua. Você precisa ter agora convicção nas suas orações perante o sangue de Yahushua, perante o entendimento dele. Se você sabe que precisa orar com urgência, você vai ficar fazendo oração melodiosa com palavras muito bonitas? Ou você vai falar no mais pesado possível? Senhor, eu tô morrendo, você não vai fazer nada? Tem que ser sincero. E depois que o Eterno te der o entendimento,
você vai lá e cumpre, mas agora se o Eterno deu entendimento que você não sabe como fazer, custa fazer uma outra oração perguntando pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quer dizer o quê? Yahushua ele estava dentro da carne também, mas ele abriu o véu, rasgou o véu para que ele pudesse passar. Só que juntamente com o que ele fez, ele também ensinou o homem a poder abrir o véu, a poder abrir o carne e poder passar. Ele deixou um caminho que nós podemos seguir também. E tendo um grande sacerdócio sobre a casa do Eterno. Então ele tem um grande sacerdócio. Você tem um grande sacerdócio sobre a casa do Eterno. Que sacerdócio é esse? Que casa é essa? A casa é o teu corpo, no caso a tua alma. E o sacerdócio é você fazendo sacrifícios para o Eterno. Que já foi dito de novo, né, nesse canal. Se você ainda não foi pegar a caderneta, não foi anotar as coisas, com certeza é por isso que está sendo toda hora referido as mesmas coisas. Porque o Eterno vê que no futuro ninguém foi fazer o que eu pedi, e ele está tendo que repetir de novo as mesmas coisas para ver se alguém entende. Por isso que as escrituras elas sempre referem as mesmas e mesmas coisas, porque as pessoas não ouvem com diligência, elas ouvem com muita incredulidade e ar de arrogância. Aí o Eterno tem que ficar repetindo as mesmas coisas para daí alguém se despertar. Quantas vezes Yahushua falou para aqueles fariseus lá da época que eles só queriam arrependimento e obediência? Só que ninguém entendeu nada, ele teve que passar a vida inteira para ver se alguém entendia. Chegamos-nos com o verdadeiro coração, ou seja, chegamos-nos com o verdadeiro entendimento, e inteira certeza de fé, de conhecimento, tendo os corações, o entendimento purificado da má consciência dos demônios, e o corpo lavado com água limpa, e o corpo lavado com a palavra pura, sem fermento, sem acréscimo, e retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então quer dizer o quê? Se a pessoa ela se mantém fiel à palavra do Eterno, aquilo que o Eterno prometeu segundo a sua palavra ele tem poder de cumprir. Se ele disse que todo Israel seria salvo é porque vai, independente de como seja. Nem que tu vá pela dor, mas tu vai ser salvo. Mas é claro que se você aceitar, porque senão entre duas palavras, lembra da bênção e da maldição? A bênção é todo Israel vai ser salvo. A maldição é alguns se perderam. Temamos, portanto, porque alguns podem acabar se perdendo no processo. Lembra quando a gente leu isso em Hebreus? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Então, mantém firme, porque fiel é o que o prometeu. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, à obediência e às boas obras. Então ele está falando aqui para que cada um se estimule a fazer o que é certo. A união faz a força. Se por acaso o Eterno te encerrou dentro da casa com outras pessoas, é porque você precisa delas para ser salvo. Ou se você não precisa delas, é porque elas precisam de você para ser salvo. E se você está sendo super egoísta nessa hora, você não está ajudando em nada. Às vezes você tem um conhecimento que você pode passar para a pessoa que está do seu lado. E ela tem outro conhecimento que pode te passar para te ajudar na sua salvação. Então se todo mundo se ajudar, a salvação chega mais rápido ainda. Mas agora se cada um for por si, cada um fazer a tua vontade ali e ninguém se ajudar, aí a salvação vai ser mais difícil. Porque é como se o Eterno ele desse o entendimento que você precisa, mas para outra pessoa. E o Eterno deu o entendimento que você não precisa, mas que a outra pessoa precisa. Então ele faz isso para que ambos conversem e ambos compartilhem as informações para que ele dê um novo. Como assim? É como se você tivesse um entendimento e o que está do seu lado tivesse outro entendimento. Quando vocês dois se conversam, o Eterno dá mais um entendimento. Então vocês têm três entendimentos de uma vez só. Um que foi o Eterno que te deu, outro que foi outra pessoa que te deu, e do meio dessa conversa o Eterno deu mais um entendimento. Então você viu que foi uma bênção ter falado uma coisa simples para aquela pessoa, não deixando a nossa congregação. Ou seja, como assim não deixando a nossa congregação? É para ir para as igrejas, então, como vocês dizem? Não. Ele está falando para não deixar o costume de congregar dentro da palavra, como é o costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então ele está falando o quê? Não é para você perder o costume de congregar dentro da palavra. Porque se você perde o costume como alguns, acabou. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quer dizer o quê? Se a pessoa ela tem o conhecimento totalmente das Escrituras e sabe o que é certo, bom e agradável perante o Eterno, e mesmo assim ela escolhe cometer pecados, já não exista mais nada que o Eterno possa fazer por ela para que ela venha a ser salvo. Digamos assim que o arrebatamento é a última coisa que ele vai fazer pelo homem. Porque se você sabia que as suas obras iam te conduzir a ficar no lago de fogo, você estava fazendo consciente e o Eterno ia te ajudar no quê se você está querendo fazer isso? João mesmo fala que não é para orarmos por aqueles que pecam para a morte, pecam consciente.
mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então o próprio Paulo está advertendo aqui, ó, que aqueles que pecam voluntário só têm um juízo de fogo. E acabou, não tem mais nada depois disso. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. Então quer dizer o quê? Tinha a lei lá e tinha as testemunhas. Quando alguém desobedecia de propósito e as testemunhas olhavam, elas iam lá e denunciavam o delator ali, né? O que estava errando para Moisés. E segundo a lei, ela era aplicada sobre aquela pessoa e ela morria. E agora as testemunhas são quem? Os anjos, os demônios e quem foi arrebatado, e a própria pessoa e quem está dentro da casa aí vendo o que ela está fazendo. De quanto maior castigo, cuidais vós, terá julgado o merecedor aquele que pisar o Filho do Eterno, e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Então ele quer dizer o quê? Ai daqueles que têm o conhecimento que é passado nesse canal e não faz nada, eles estão pisando o Filho do Eterno e ainda eles estão profanando o Espírito Santo, estão profanando o entendimento santo. Porque bem conheçamos aquele que disse: Minha é a vingança, ou seja, a vingança do Eterno, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então ele quer falar o quê? Aquilo que você faz, quem vai pagar é o Eterno. Basicamente isso. Se você sabe que suas obras são erradas e mesmo assim continua nelas, o Eterno só vai te pagar segundo o seu erro, ele não vai te dar nada mais novo do que isso. Horrenda coisa é cair nas mãos do Eterno vivo. Então você tá vendo, né? Horrenda coisa é cair na mão do Eterno vivo. Você caiu, por isso ficou no arrebatamento. E agora o único jeito de você ser salvo é mostrando o que você quer. Antes você dizia, eu quero, mas suas obras eram contrárias. Agora o Eterno está te provando no fogo para ver se você realmente quer. Porque quem quer sua salvação corre, quem não quer finge, e o fingimento uma hora se acaba. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Então ele está falando o quê? Se lembre do primeiro amor que você tinha. Você entendeu? Você suportava aquele agravo porque você acreditava na palavra. Mas de tanto você ver as pessoas desobedecendo, você simplesmente esqueceu dos dias passados. Voltou a uma vidinha aí, né, de uma pessoa miserável. Em partes fostes feito espetáculos com vitupérios e tribulações, e em partes fostes participantes com os que assim foram tratados. Então ele está falando o quê? Que todo mundo, até Paulo, teve várias tentações, teve várias dificuldades e foi até um espetáculo de demônios. E mesmo assim suportou. Agora você também não vai? Claro que você vai. Tenha fé nisso, tenha entendimento nisso. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Quer dizer o que, o roubo dos bens? Quer dizer que alguém entrou na sua casa e deixou roubar seus bens? Não. Quer dizer que a pessoa ela dava com alegria aquilo que ela tinha como bem. Não estamos falando de coisas materiais, mas estamos falando a respeito de obras. Quando o Eterno mostrava para aquela pessoa que aquela obra que ela fazia era errada, ela tratava aquilo dali com alegria, porque ela sabia que quando ela parasse aquela obra, ela receberia algo melhor e mais duradouro no céu do que aqui na terra. É isso. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e voltado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade do Eterno, possais alcançar a promessa. Então é isso que Paulo fala, né? Faltava muita paciência naquelas pessoas. Porque se a pessoa tivesse paciência de ouvir com sinceridade o que qualquer outra pessoa falava, ela simplesmente com a paciência entenderia que aquele assunto que aquele homem está tratando não é a verdade. E por ela ouvir aquilo ali com paciência e com verdade, ela entenderia que aquele lugar não pertence a ela, porque o que aquele homem está falando não é verdade. Isso entra dentro das escolas, sem ser escola judaica, cristã, ortodoxa ou até mesmo teólogas. Isso é a respeito de qualquer lugar. A pessoa, ela ia lá na escola, começava a aprender a história. Ela via com muita atenção, ela entendia. Quando ela ia pesquisar os fatos, ela via que o que o professor disse não estava bem certo. Então ela já ia mudar. Ela viu uma aula de ciências. O professor estava lá falando. Aí ela estudava com mais diligência, ela ia perceber que o que o professor estava falando também não era verdade. Por exemplo, esse negócio aí da evolução do macaco até virar homem, né? O negócio não tem fundo nenhum. Isso daí não faz o mínimo sentido de verdade. Por acaso o homem veio do macaco? Não, não veio.
Caso você esteja se perguntando. Então, o que que é o macaco? Na verdade, o macaco nada mais é do que uma transformação que o Eterno fez do homem em macaco. E por quê? Porque quando teve a Torre de Babel, os homens construíram aquela torre com o sentido de atacar o Eterno, como se eles conseguissem. E além disso, eles estavam indo lá subir para colocar aquelas estátuas velhas e podres deles no lugar do Eterno. Basicamente, eles estavam fazendo coisas ruins. Sem contar que eles também ficavam tirando flecha para cima, né? Aí a flecha voltava com sangue porque era pro Eterno confundir eles. Então chegou uma hora que o Eterno precisava tomar uma responsabilidade segundo aquilo. Porque além dos caras estarem fazendo contra a ordem do Eterno, que era o espalhar e se multiplicar, eles estavam condicionando o povo de uma única alcateia ali, podemos dizer assim, né? Os únicos lobos. Tava fazendo todo mundo subir essa torre, que uma hora ia dar errado e geral ia morrer lá dentro. Então ia destruir com 100% ali o que o Eterno fez, que no caso era o homem. E sem contar também que o que eles estavam fazendo era errado. Isso é porque na construção eles pegavam muitas pessoas e jogavam de lá de cima só porque sim, para ver a queda do cara. Então o Eterno ele teve que fazer isso, teve que confundir a língua dos homens e pegar aqueles que eram anjos caídos, demônios, e transformar nesses macacos aí que vocês conhecem. Por isso que os cientistas dizem que o homem veio do macaco. Os demônios veio do macaco. Aí o homem, que deveria ter raciocínio, alguma coisa, acredita em tudo que a ciência diz. Olha aí a religião dela. Para você ver, a pessoa é ateia. Isso porque a religião dela é a ciência. Ela nunca foi ateia, ela foi crente. A diferença é que o Deus dela é a ciência de Satanás. Inclusive, a maioria dos ateus é tudo o quê? Anjo caído, Satanás. Por isso que eles não acreditam no eterno, só acreditam na ciência. E depois ele fala sobre a paciência, que no caso é o que a gente estava lendo, porque necessitar de paciência. Como foi dito, né, antes de chegar nessa história toda, o homem ouvia lá, não tinha paciência para ouvir, mas ouvia com falta de atenção, e ia engolindo tudo que era passado para a pessoa. Que nem um programa de TV, né? A pessoa ela senta lá, ela nem presta atenção no que está sendo falado, e ela vai só engolindo aquele lixo podre ali. E depois ele fala que se ouvisse com paciência, iria alcançar a promessa. Então você está vendo, quando o homem ouve com paciência, ele alcança a promessa do eterno. Quando não ouve com paciência, ele não adquire nada do eterno. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de haver virá, e não tardará. Então ele está falando o quê? Se a pessoa ela esperar com paciência, com um pouquinho de tempo que ela está tendo ali, o Eterno vai vir e vai manifestar ela sem tardar nada. Não dormita, como dizem. Mas pela pessoa não ter paciência, basicamente deixava esse tempo aí rolar, né? Até que viu o arrebatamento e a pessoa ficou. E agora o Eterno está retardando o tempo dela para ela não cair no lago de fogo. É como se o Eterno estivesse te dando mais tempo na Terra para você não perecer. E por ele te dar mais tempo na Terra, automaticamente ele também dá mais tempo para os demônios. Mas o justo viverá da fé. Quer dizer o quê? Mas o obediente viverá segundo o entendimento do Eterno. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas se o justo parar de obedecer, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Ou seja, nós, porém, não somos aqueles que param de obedecer, mas daqueles que creem para a conservação da alma, mas daqueles que obedecem para a conservação da alma, a salvação. Gente, é muito simples, não há segredo nenhum nisso. Como já foi falado muitas vezes aqui, não é segredo para ninguém, porque vocês já devem estar bem inteirados nesse assunto. Vocês ouviram o livro de Mateus, o livro de João, e agora estão ouvindo esse livro aqui também e, consequentemente, também ouviram Romanos. E todos lá estavam retratando de vários tipos de assunto diferentes, mas que todos eram conduzidos para o mesmo. Por falta da leitura, deixou o homem no arrebatamento. E por falta da leitura, o homem não sabia o que estava fazendo. E através da leitura, adivinha só, o homem está entendendo. Vocês conseguem associar de uma forma simples que esse canal está fazendo o quê? Está lendo. Através da leitura contínua, está dando o quê? O entendimento que o Eterno está passando. Mas se por acaso esse canal lesse pulando, o que vocês entenderiam? Ou o que seria passado nesse canal? Então você está vendo que o princípio da sabedoria humana, além do temor ao Eterno, é a leitura e a paciência contínua. Se a pessoa não lê as escrituras como está sendo lida aqui nesse canal, ela vai entender o quê? Mas agora se ela lesse como está sendo passado nesse canal e também obedecesse, porque se você lê sem obediência, você está lendo para sua condenação. Você não teria ficado no arrebatamento. É claro que houve pessoas que foram levadas ali por acaso, né? Não era nem para a pessoa ter subido no arrebatamento, mas adivinha, ela obedeceu. E você que era para ter sido levado no arrebatamento, ficou. Então você vê como que o papel foi invertido, né? Quem merecia não foi e quem não merecia foi. Que loucura, né?